Estamos começando mais um podcast Catching Up. Eu sou o Mário e esse é um Drops. Sim, tivemos uma pequena parada nos episódios novos. Infelizmente, a vida adulta me pegou. Eu fui obrigado a trabalhar muito esses dias. E também fui pego por uma sinusite bacteriana do mal, que fiquei doente na cama por alguns dias. Então acabou sendo mais corrido do que precisava. Mas estamos de volta para falar do filme novo do Wagner Moura, tá bom? O filme novo não é do Wagner Moura, é do Alex Garland. O Wagner Moura está no filme, o que é ótimo. E a gente vai falar desse filme, vamos falar de muitas outras coisas aqui depois, nos próximos episódios. Então fiquem de olho que agora voltamos com tudo. O filme novo do Alex Garland, o Guerra Civil. Are you guys aware there's like a pretty huge civil war going on all across America? We just try to stay out. With what we see on the news, seems like it's for the best. É um filme que retrata os Estados Unidos em guerra civil, já começando do meio dessa guerra civil. Então você não tem como começou direito, você vai descobrindo algumas coisas durante o filme, sem ter isso muito claro. Mas os Estados Unidos entrou em guerra contra ele mesmo. Os estados acabaram se juntando de maneiras diferentes depois de algum fato que ocorreu lá. E nós seguimos alguns jornalistas. O Wagner Moura é um jornalista voltado para escrita, para conseguir que as pessoas falem sobre o que está acontecendo e tudo mais. A Kristen Dunst, que é a personagem principal do filme, ela é uma fotojornalista, já com uma carreira mais estabelecida, e nós temos dois outros jornalistas que acabam se unindo a eles. O Stephen McKellen Henderson, que já é um ator mais conhecido, com 73 anos, fez o Tufir Hawat no Dune 1, né, do Denis Villeneuve. E a Cailee Spaeny, alguma coisa assim, que tem 25 anos e que fez a Priscila no filme Priscila, que saiu há pouquíssimo tempo agora, da nossa querida Sofia Coppola. Então, a gente tem esses dois entrando lá. O Stephen McKellen Henderson, ele é um personagem mais tarimbado, também jornalista. E a Cailee, ela é uma fotojornalista que está em começo de carreira. Então ela está começando assim, a entrar nesse meio, se enfiando onde não devia, tirando boas fotos. E eles acabam fazendo um grupo que vai sair de Nova York para ir para Washington. Então, na verdade, esse filme, apesar de ser um filme que fala da guerra, fala de jornalismo, ele é um road movie, né? Ele é um filme de estrada. É um filme que vai acompanhar esse caminho dos personagens até lá. Então a Kristen Dunst é a Lee, o Wagner Moura é o Joel, a Cailee é a Jessie e o Stephen McKellen Henderson é o Sammy. Esses são os 4 personagens principais. Tem outros atores que aparecem durante o filme e o filme abre com o Nick Offerman fazendo um discurso. Ele é o presidente dos Estados Unidos e com o tempo você percebe que provavelmente ele é o grande culpado do começo dessa guerra civil. Então eles estão indo justamente para Washington para tentar conseguir uma foto ou uma frase do presidente para o trabalho deles. É um filme interessante, é um filme muito tenso, tem muita cena com... Assim, o som é muito bom, né? O som do filme é muito bom, ele é bem envolvente, ele te preenche ali, ele te mantém na beirada da cadeira o tempo todo. O filme te deixa tenso em diversas sequências e te põe num embate muito interessante perto do fim, aí com o nosso querido Jesse Plemons, o marido da Kristen Dunst na vida real, né, fora das telas, fazendo uma pontinha nesse filme. Ele é um personagem que muda bastante as coisas. E a gente acompanha, então, todo esse caminho deles indo até Washington, com as diferentes coisas acontecendo. O cenário americano que vai mostrar pra gente
as diferentes maneiras de se encarar essa situação absurda de se viver uma guerra civil e a tensão sempre premente, né, o tempo todo ali acompanhando esses personagens. O diretor a gente conhece bem já, o Alex Garland. Ele inclusive já tinha trabalhado com o Stephen McKinley Henderson no Devs, uma série que ele tinha desenvolvido. Ele é o cara, ele começou como escritor, né? Ele escreveu alguns filmes pro Danny Boyle. Então ele tinha feito, acho que o roteiro do Sunshine, que é um dos melhores filmes do Danny Boyle, na minha opinião aqui. Eu acho que provavelmente na opinião do podcast, depois vocês perguntam pro Davi, mas eu acho que o Sunshine é dos melhores do Danny Boyle, se não for o melhor. E tinha feito roteiro para Devil May Cry, os jogos do Devil May Cry. Ele tinha feito roteiro para algumas outras coisas, até ele estrear como diretor e escritor no Ex Machina, que é um filme bem bacana, que a gente não teve chance de comentar aqui no podcast, mas já falou em outros momentos sobre ele. É um filme com o Domhnall Gleeson, a Alicia Vikander, e acho que esse é o primeiro papel da Alicia Vikander que realmente estoura ela um pouco, e o Oscar Isaac, que estava ali construindo a carreira. O Domhnall Gleeson e o Oscar Isaac já tinham um pouquinho de carreira, mas esse filme impulsionou. Então é um filme muito bacana, que já deu bem a direção. Ele faz depois o Annihilation, né, o Aniquilação, pro Netflix. Aí ele faz Devs, que provavelmente em 2020 foi a melhor série, a gente falou dela aqui, a melhor série do ano, de longe, é uma minissérie, acho que em 8 episódios. Fez Man, o filme anterior dele ao Guerra Civil, um filme que não foi tão bem aceito nem pela crítica, nem por quem estava nem pela audiência. É um filme que tem praticamente ninguém conhecido de verdade. Tem o Rory Kinnear, a Jessie Buckley, mas não tem nenhum grande nome. Ele tem uma pegada um pouco de terror, um pouco de thriller, assim, e não foi tão bem aceito. E aí ele vem com o Guerra Civil. Esse sim foi bem recebido. Então, e o Garland, depois de dirigir o Guerra Civil, parece que ele resolveu que ele não vai mais dirigir nada. Esse é o último filme que ele dirigiu, e a partir de agora ele vai focar só em escrever roteiro para os outros. Então esse vai ser, por um tempo pelo menos, eu imagino, o próximo passo da carreira dele. Mas é um filme que é muito bonito na fotografia, uma fotografia muito, muito primorosa. É um filme muito bem dirigido, um filme que mantém essa tensão o tempo todo. Eu acho que vale muito a pena ver, especialmente se ainda for possível para vocês verem no cinema, assistam, é um filme que é bom para cinema. Mas eu não sei se ele é o filme que entrega tudo que ele poderia entregar. Agora, assim, já assisti na estreia e agora já estou com um pouquinho mais de tempo digerindo o filme. E eu acho que aí a gente vai poder discutir um pouquinho melhor na parte de spoilers, que a gente vai começar a partir de agora, então. A partir de agora, spoilers para a Guerra Civil do Alex Garland. Bom, é um filme interessante, sem dúvida, mas é um filme que foi muito vendido como um filme de jornalismo. E eu não acredito que ele seja um bom filme de jornalismo, no fim. Eu sei que o Davi vai pirar quando ele ouvir esse episódio e vai falar bastante disso no Twitter, eu espero. Quem sabe ele não grava uma resposta aqui para mim no podcast. Mas ele é um filme que os jornalistas não entregam notícia. Então, como você é obrigado a ir descobrindo pedaços do que aconteceu durante o filme, e não pela voz dos jornalistas, mas sim pela história como ela é contada, a gente não tem alguém te entregando a notícia. A notícia está acontecendo em tempo real, é verdade, mas o papel do jornalista é quebrar essa notícia ali para a gente conseguir acompanhar. Eles são muito mais, no filme, o personagem da notícia
do que a notícia em si, em grande parte do filme. Eles poderiam estar num texto jornalístico de algum outro jornalista que estivesse cobrindo. Não dá para saber como isso como isso continua. Então, você não tem o papel do jornalista. Você vê o jornalista indo atrás da notícia, mas você não vê a notícia em si, de certa maneira. Então, como o road movie ele funciona muito bem, como um filme tenso e que te mostra os extremos de um país dividido, como é os Estados Unidos, como são tantos outros, como é o nosso próprio país, chegamos tão perto de algumas dessas situações, né? Ele te mostra muito bem isso. Ele te mostra na cidade pequena, ele te mostra na cidade grande, ele te mostra no caminho, na relação entre os personagens, como essa divisão afeta, né, as pessoas. Mas eu não acho que ele é um filme de jornalismo mesmo, né? Você não sabe como as coisas começaram, você não sabe as posições que fizeram diferentes estados se unirem, você fica um pouco fora da notícia, você fica acompanhando uma história. E aí tudo bem. Como um filme que acompanha uma história, ele é excelente. E ele também trabalha muito algumas coisas estereotipadas da profissão, que seria, por exemplo, o personagem do Wagner Moura, que é um personagem que carrega muito bem o papel e o filme também. Ele é o cara que injeta, né, o ritmo do filme. O personagem do Wagner Moura acabou sendo aquele junkie, né, aquele viciado em adrenalina, o cara que quer estar no meio das coisas, que precisa disso para continuar vivendo, que está sempre causando alguma coisa, sempre indo atrás do que está acontecendo ali, muito mais por um ganho pessoal até do que pela profissão. A personagem da Kristen Dunst já é o inverso disso, é muito mais fechada, é alguém que já sofreu muito com esses cenários, e eles até pesam um pouco a mão nisso no final, né? Eu não sei o que vocês acharam do momento de trauma, né, dela, de estresse pós-traumático que ela tem ali. É forte, é interessante, e assim, tem uma construção que é repentina, né? Você vê, eu acho que ali o impacto da morte do Sammy, né, para ela é muito forte. E é praticamente a cena anterior a ela ter o episódio de estresse pós-traumático dela, que é quando eles já estão em Washington. Então, assim, claro, é uma uma sequência, assim, é uma cena extremamente tensa, com o Jesse Plemons, né, em que ele é o americano que não consegue, que acha que se você veio de um país de fora, ou sua família veio, você é filho de imigrantes, de alguma maneira, tem algum sotaque, alguma coisa, não a sua cor não é branca pro que os americanos acreditam que é branco, ele já ele já é contra, né? Já não é? Que tipo de americano é você? Que América é a sua, né? E então essa construção que é muito pesada e muito bem feita e muito real, né? É uma coisa que certamente o Alex Garland deve ter visto diversas vezes durante esses últimos anos nos Estados Unidos, e que ele pôde retratar muito bem nessa cena. Então ela é uma cena super tensa que culmina com a morte do Sammy, que acaba levando ela a ter de fazer a limpeza do carro e tudo mais. Então cena de tensão, a cena de você se dar conta da realidade, né, que é ela ali limpando o carro, lavando o sangue e tudo mais. E aí a cena mais tensa, né, que é da invasão ali de Washington, onde ela praticamente trava. E ela vai sendo levada pelo Wagner Moura, né, pelo personagem, pelo Joel, até a entrada da Casa Branca, onde ali ela já volta a funcionar. Eu achei que, assim, faz todo sentido, eu consigo ver que isso estivesse enraizado, mas teve muito pouco preparo anterior para a gente saber disso. Ela parecia mais dona de si durante o filme, mais preparada para esse tipo de situação, que ela já teria vivido várias vezes,
do que acabou sendo como nessa cena. E aí tem a morte dela, que é também muito interessante de você entender ali. Primeiro, né, a Kaylee, a personagem da Kaylee, ela é muito, ela entra num turbo ali, numa versão em que ela quer estar o tempo todo em cima da cena, quer tirar as melhores fotos, né, a Jessie, e ela acaba ocasionando a morte dali, né, da personagem da Kristen Dunst no finalzinho do filme. E você acha que isso vai ser um choque muito maior, mas como eles estão chegando estão chegando no fim, eles vão entrar na sala e assim, os militares não vão ficar parados esperando que se diga tchau para um amigo, nem nada assim. Então eles iam perder o motivo que fez eles irem até lá. E eles simplesmente abandonam o corpo dali ali e vão ver a sala, lá, a última cena ali, encontrar o presidente, tentar pegar uma última frase do presidente, tirar uma foto. E então é bem é quase anticlimático a morte dali, né? Você não tem o impacto real da morte dela. O filme continua porque eles estão perto do que eles foram fazer. Então eu não sei como é que vocês enxergaram essa morte. Eu queria, se vocês quiserem, escrevam pra gente, digam aí como é que vocês enxergaram isso. Mas é um filme assim, ele é um ótimo filme, mas não sei se ele foi vendido do jeito certo. Eu acho que isso pode ocasionar, sim, um pouco de frustração para quem vai ver. E, num primeiro momento, estando lá, assistindo ao vivo, ali na estreia, eu saí achando que era um ótimo filme para o jornalismo, um ótimo filme para fotojornalismo de guerra. Eu acho que isso tá presente, sem dúvida. Mas ele não é um filme de jornalismo, na minha opinião. Eu acho que ele não é... talvez, se você considerar que eles estão correndo atrás da história, pode ser que sim. A gente pode ver dessa maneira, mas eu acho que ele é muito mais um road movie, um filme mais sobre os personagens e como eles são impactados pelo que está acontecendo, do que sobre o que está acontecendo propriamente, assim. Então é interessante, é um bom filme. Vale muito a pena ver no cinema, as interpretações estão ótimas, está todo mundo muito, muito bem. Eu acho que esse é um filme ideal para o momento da carreira do Wagner Moura. Se você pensar que ele e o Pedro Pascal meio que tem um momento juntos, né, ali com Narcos, para estourar, o Pedro acabou se dando muito melhor numa sequência de séries e filmes que ele fez. E o Wagner ainda está galgando, fazendo outros tipos de trabalho, né? Ele fez o Shining Girls do Apple TV, que é ótima série, é uma série que eu recomendo bastante, que se você tiver Apple TV, assista. Ele está muito, muito bem lá também. Ele mostra toda a habilidade dele de interpretativa, e eu acho que esse filme pode dar o espaço que faltava para ele dar o próximo pulo, para ele aparecer muito mais. Eu acho que agora é um momento muito bom para o Wagner Moura, que se dedicou, né, que fez essa transferência, assim como o Rodrigo Santoro também fez, para o mercado americano. Os dois estão atuando também no Brasil, vão estar em filmes próximos aqui, séries interessantes, fiquem de olho, tem muita coisa nacional com eles para sair, mas eu acho que para o momento o Wagner agora tá bem equipado para acertar muito forte num próximo filme. O filme é ótimo, os atores estão muito bem, o texto é muito conciso, muito bem pensado. É um momento ideal para esse filme. Eu acho que, assim, inclusive a gente teve algumas pessoas dizendo que ele é um filme que se aproveitou para mandar uma mensagem política logo antes de uma eleição nos Estados Unidos, né? Já que esse ano nós temos a eleição para presidente nos Estados Unidos, que muito provavelmente deve ser entre Donald Trump nos republicanos, o Joe Biden pelos democratas. Claro, tem outros nomes que são ali do pessoal independente, mas esses nomes nunca somam nada de verdade. Assim. Tem até uma leitura de que talvez esse seja o ano que um independente possa ter a maior quantidade de votos, já que ninguém está muito feliz com as opções dos democratas e dos republicanos. E ele obviamente, fizeram um paralelo
do que aconteceu em 6 de janeiro de 2021, lá nos Estados Unidos, com essa coisa do presidente, né, de resolver que ele poderia ser eleito para um terceiro mandato, e isso faria com que esse seu estopim da guerra civil, né, dos estados sendo contra essa tomada de decisão do presidente, e considerando isso um golpe, e aí indo atrás de derrubar o presidente para você poder voltar a ter uma democracia plena. Então, esse paralelo foi feito por várias pessoas que foram assistir. Eu acho que a crítica não chegou a falar sobre isso, mas a audiência falou sobre. E eu acho que não. Eu acho que ele é claro, sem dúvida, um reflexo de tudo isso que tem acontecido. E não é só nos Estados Unidos. Os Estados Unidos talvez seja a grande lupa, né, para a gente ficar de olho nisso e talvez ter começado algumas dessas mudanças na democracia um pouco antes do que a média dos outros países. Mas se você for olhar para Viktor Orbán na Hungria, se você for olhar para o Erdogan na Turquia, se for olhar para o PiS na Polônia, se tiver até para os movimentos italianos que estavam acontecendo, né, que falar das 5 estrelas já nem é mais, porque eles já até migraram mais para o centro. Você vai ver que isso vem acontecendo no mundo inteiro. Os Estados Unidos apenas foi um microcosmos ali do que aconteceu. Aqui no Brasil a gente também teve a situação em 8 de janeiro de 23. Então, a gente tem isso acontecendo em diversos países. A democracia vem sendo discutida e atacada, e a gente acaba tendo claro que isso ia ser um reflexo para a cultura, de certa maneira. É impossível, né? A cultura é um espelho do que acontece e no momento em que acontece. Então, obviamente, isso ia acabar acontecendo. Eu não acho que foi agora é o momento certo para lançar isso como campanha. Acho que nada disso. É um filme bem pensado, bem trabalhado, mostrando uma realidade extremada, né? Ele leva a realidade para um extremo, o filme. Olha, se a gente continuar nesse caminho, não é impossível que algo assim aconteça. Então, acho que essa sensação de proximidade também deixa o filme mais interessante. Mas é isso. Se vocês quiserem falar com a gente, mandar uma mensagem nas redes sociais, no Twitter e no Instagram a gente é @podcatchingup. No Facebook a gente é Podcast Catching Up. Se quiser mandar um e-mail, é um assunto mais recheado, né, para se discutir, você pode mandar no podcastcatchingup@gmail.com, ou se quiser falar comigo, eu sou o Desinformante no Twitter, agora X, né, e o Davi é o @dedonato. Perguntem para ele o que ele achou, porque eu tenho certeza que essa minha crítica quanto ao filme e o jornalismo, ele vai ser completamente contra, e aí vocês vão ter os dois lados dessa discussão, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Até o próximo episódio. Um abraço. There's some kind of misunderstanding here. What? Well, you're American, okay? Okay. What kind of American are you?